Oi, gente, como vocês estão? Como prometido, hoje a gente vai conversar sobre desmame. Recentemente o Pedrinho desmamou, graças a Deus, e entrou aí tudo em harmonia, né, com a minha nova gravidez, né? O Baby 2 vem aí, que tá aí com uma previsão para nascer em outubro. A gente ainda não sabe se é menino ou se é menina, mas vocês têm muitas dúvidas de como aconteceu, e eu admito que é muito difícil a gente encontrar uma jornada que faça muito sentido e parece que as coisas acontecem meio milagrosas, né? E aqui em casa não foi assim, gente, foi muito difícil. Então, se você tá passando perrengue com desmame, eu também passei, a gente vai conseguir trocar uma ideia. E o que vocês restarem de dúvidas, coloquem aqui nos comentários. E também, se você conhece alguém que tá aí nessa jornada com desmame, compartilhe esse vídeo com essa mamãe, porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, tá bom? A primeira coisa, gente, é entender que o desmame, ele não vai começar no momento que você quiser parar que o seu neném mame. Sendo muito sincera, a gente precisa primeiro avaliar todas as associações que esse neném tem com o peito, porque o peito ele não é só alimento, ele é fonte de acolhimento também para o neném. Então, com o Pedrinho, foi muito importante lá quando ele tinha 10 meses que eu comecei a ter vontade de desmamar. Eu comecei a ser mais intencional nas mamadas, então eu tirei a livre demanda. Isso foi muito importante para eu organizar. Na época eu não tinha noção que eu tinha tirado a livre demanda, mas hoje eu percebo, porque eu organizei na minha cabeça, vou organizar as mamadas, mas na verdade eu tirei a livre demanda. E assim, de uma maneira flexível também, porque se caso ele pedisse fora do momento, obviamente eu dava o peito, né? E como a gente queria um caminhar não tradicional, mais gentil, né? Eu não queria fazer o que a gente escuta, né, as pessoas fazerem, de pôr um band-aid no peito, falar que o peito tá machucado. Tipo, eu não queria esse tipo de rompimento brusco, ou que o Pedro achasse que ele me machucou e por isso ele perdeu aquela conexão comigo. Eu queria que fosse tranquilo, tanto para mim quanto para ele. Então, a partir do momento que estava gerando sofrimento, eu flexibilizava, entende? Então, como que foi essa organizada das mamadas, né? O Pedrinho, na época, se eu não me engano, ele tinha 2 sonecas, então eu tentava dar mama para ele quando ele acordava e antes de cada soneca, né? E antes dele dormir de noite. Então, foi para 4 sonecas. Desculpa, 4 mamadas. Então, isso já diminuiu bastante, ajudou ele a organizar também na cabecinha dele. E o que ali, né, gente, de uma maneira muito tranquila, flexível, espontânea, a gente foi fazendo. Conforme o Pedro pedia peito, quando ele estava triste ou frustrado com alguma coisa e ele buscava o peito como acolhimento e não como fonte de alimento, eu tentava primeiro distrair ele no bom sentido, né? Eu queria acolher, mostrar para ele que existia outros tipos de acolhimento que não envolviam o peito, né? E isso foi acontecendo de uma maneira muito não consciente, então não era tão frequente, eu não fazia isso todos os dias, a toda hora. A partir do 1 ano, tá? Quando eu realmente disse chega de peito, tá? Que a gente realmente começou a trabalhar em equipe, como família, a realmente ajudar o Pedrinho a desvincular o peito, a entender que existem outras maneiras dele ser acolhido. Então, por que eu falo isso, né, desse envolvimento familiar? Porque eu tava aqui com, né, os meus cunhados, com os meus sogros, meu marido. Então, o Pedrinho chorava e ele vinha até mim falando, né, já puxando a minha blusa, a gente só de pensando dá um arrepio. Nossa, gente, era muito estressante. Já vinha e esgarçava toda a minha roupa e queria peito e tal. A primeira coisa que eu fazia era eu levantava com ele e falava: ô filho, mamãe tá aqui pra você, o que você quer? Você quer um abraço? Você quer um carinho? Você não precisa do peito pra ter, né, pra respirar um pouquinho. A gente pode, né, respirar um pouquinho aqui de outra maneira. Ou meu marido pegava ele, meus sogros, enfim, minha família de uma maneira geral. E de primeira não funcionava, ele continuava chorando e a única coisa que ele queria era o peito.
Então foi um bom tempo disso não funcionar, mas a gente foi insistindo. Então por isso que dessa maneira, a partir do 1 ano dele, mais consciente, a gente teve mais consistência. E isso foi dando resultado. Então depois de 15, 20 dias foi dando certo. 1, 2 vezes por dia, e foi aumentando as vezes em que aquilo foi dando certo, entende? Então, em dia que ele não sofria assim, frustração ou alguma coisa perto de mim, eu dava só 4 vezes o mamar, entendeu? E agora, até nos dias em que ele vivia alguma frustração, alguma angústia, ele também não me pedia o peito, ou eu conseguia de uma maneira mais fácil, né? Era só pegar ele no colo de pé, levar lá fora, que ele já distraía e podia ser comigo mesmo. Mas foi um processo, gente, foi indo. E o desmame eu entendo que começou ali. E foi muito importante a gente organizar as mamadas para que elas acontecessem fora do quarto. Então, assim, eu deixei para dar a mamar, né, a mamada antes de dormir de noite, ainda dentro do quarto, mas as das sonecas, pré-soneca, eu já dava aqui, né? Então, um parênteses, gente, muito importante, tá? O Pedrinho já não dormia no peito há muito tempo já. Então, se o seu neném é muito associado a dormir no peito e você só transfere para o berço ou para a cama, essa associação vai ser essencial que você quebre ela. Então, que você não deixe mais o seu neném dormir no peito. Ah, Camille, o que eu vou fazer então? Existem muitas maneiras, né? Você pode já tentar introduzir que o seu neném aprenda a dormir sozinho no berço e daí você segue as consultoras de sono milagrosas que elas vão te ensinar. Eu até hoje nino o Pedrinho. O Pedrinho tem 1 ano e 3 meses. Até hoje eu dou uma ninada nele, sento na cama com ele no colo, fico com ele assim e transfiro pra cama. É o que eu faço até hoje, tá? Mas gera menos sofrimento pra mim do que dar peito. Então, é isso, tá? É importante você quebrar essa associação, senão você não vai conseguir, porque o teu neném vai precisar daquilo pra dormir e aquilo vai ser um perrengue absurdo, né? E vamos lá. Então, durante as sonecas, eu já desvinculei isso. Então, antes dele dormir, subi para fazer a soneca dele, eu dava mamar para ele aqui embaixo ou em outro ambiente. E daí a gente já foi tentando ver se ele dormia sem mamar. E ele foi indo, gente. Ele começou a ficar muitas horas sem mamar, fazer sonecas tranquilo, sem mamar durante o dia. Tinha dia que funcionava, tinha dia que não funcionava, mas a gente sempre tentava. Sempre tentava. E então eu fui indo, né? As sonecas já começou a melhorar. Então, quando chegou numa frequência de realmente estabilizou, ele não precisa mais de mamar para dormir durante o dia, eu comecei a tirar o mamar da manhã, de quando ele acordava. E sim, gente, nisso eu ainda dava mamar para ele de noite, antes dele dormir, tá? Na cama, tá bom? O Vitor ia lá, depois de eu dar mamar, o Vitor lia uma história para ele, ninava ele e ele dormia. Se acordava de madrugada, o Pedrinho sempre era recebido primeiro pelo Vitor, né? Esse é um hábito muito importante da gente ter, até com o Baby 2 é algo que a gente vai ter desde o começo, a gente demorou um pouquinho para ter esse hábito, mas agora a gente vai ter desde o começo. E porque o Pedro sempre, ele, na verdade não, sempre não, né? Mas ele já não tinha essa expectativa de me ver, né? Ele já aceitava bem o Vitor, ou se ficava bravo que era o Vitor e não eu, ele logo se acalmava. Então, isso foi algo bom na nossa jornada, né, das nossas escolhas ali, que deixou um pouquinho mais leve. Mas é aquilo, se o Vitor tava de madrugada com ele e não tinha nada que fizesse o Pedrinho se acalmar, ou nada resolvia pro Pedro, eu intervinha, ia lá, ou o Vitor me chamava, eu dava peito, e aquele mesmo esquema, a gente não deixava o Pedro dormir no peito, era só pra ele se acalmar. Se acalmou, o Vitor pegava ele de volta, ninava e dormia. E era isso, tá? E bom, gente, daí o que começou a acontecer, tá? Com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu, né, grávida já, passando muito mal algumas boas vezes, né?
Era muito difícil, mas eu tive que, tipo assim, pagar o preço. Então, de manhã, normalmente, eu gostava de dar peito pro Pedro, porque eu ganhava ali 40 minutos a mais deitado na cama com ele, dormindo mais um pouquinho, então isso era cômodo pra mim. E eu tive que abrir mão desse momento, porque esse momento da manhã, normalmente o Vitor não estava em casa, então eu realmente tinha que ser eu, né, pra atender o Pedrinho a hora que ele acordasse. Então eu realmente tive que abrir mão desse conforto, né, de ter meus 40 minutinhos extra, porque o Pedro é um menino que acorda muito cedo, coisa de 5 da manhã. Então, tive que pagar o preço. Acordamos. Tipo assim, nem vou dar oportunidade. Não vou sentar na cama, não vou deitar, porque era batata. Era eu deitar, ele vinha e lembrava que existia o peito. Entende? Então, eu paguei o preço. Eu tive que ir, vamos lá, acordamos, pego no colo de pé, vamos pro banheiro, sair do ambiente de quarto e começamos o dia. E foi aí que a gente introduziu o banho de manhã, que foi ótimo também para ele. Então ali o primeiro cocôzinho dele a gente já esperava, coisa de 5, 10 minutos, já acontecia. Então a gente já botava ele no banho, botamos uns tapetinhos antiderrapantes e foi ótimo porque ele fica de pé, brincando, senta, faz o que quiser. Eu fico fora do box, tranquila, ali, olhando ele, né? Mas ele fica ali um tempinho e foi ótimo, foi uma estratégia incrível que funcionou muito. E daí, gente, o problema maior era de noite, né? Porque realmente o Pedrinho, de madrugada, ele precisava do peito pra se acalmar, né, para voltar a dormir. E isso foi muito difícil. Então ali, há um mês e meio atrás, mais ou menos, o Vitor recebeu a notícia, uma oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos e ficar 10 dias lá. Então, a gente tomou a decisão de que a gente ia desmamar. Tipo assim, o Pedro precisava desmamar 100%. Para que, durante esse período dos 10 dias de viagem, que é onde eu estou nesse momento, o Vitor volta quinta-feira agora, não ficasse mais pesado para mim, né? Porque eu tô grávida e, enfim, né, a gente fica muito sensível e a amamentação já estava sendo bem traumática para mim, assim, inclusive estou tratando isso ainda, gerou muitas feridas, assim, na minha alma, sabe? Foi muito difícil, assim, permanecer. E foi um dia, assim, específico que a gente decidiu pagar o preço, então o Vitor realmente falava assim, você não vai entrar no quarto, sabe? O nosso limite era se o Pedrinho estava realmente em sofrimento, sabe? Porque como a gente queria que fosse gentil, né? A gente não queria que ele ficasse desesperado e sentisse que eu desapareci, desamparei ele, etc. Enfim, preocupações de pais, né? Mas amém, gente. Daí foram ali 2 semanas muito árduas e que muitas vezes realmente não dava certo. A gente tinha esse limite de, opa, sofrimento. Isso aqui é choro de sofrimento. Então, eu intervia, dava mamar, ia lá. E a gente foi percebendo que com o tempo foi funcionando, gente. Começamos a ter ali 2 noites sem ele mamar, daí ele mamava. Daí, tipo assim, uma noite não funcionava. Daí começou a ter, uma noite funcionou, daí tipo 2 não funcionou. A gente foi, sabe, tendo alguns sucessos aqui, outros lá, e foi dando certo, gente, foi dando certo. Só que teve um dia muito, assim, marcante pra mim, e eu acredito que talvez esse dia chegue pra maioria das mães, assim, né? O que acontece? Eu tava tendo muitas crises de ansiedade enquanto eu dava mamar pro Pedro. E isso me gera muito constrangimento, gente, porque realmente eu tava ali dando de mamar pro meu filho, e a minha vontade era de sumir com ele e comigo, era de jogar ele longe, sendo muito vulnerável, gente. Obviamente não fazia nada, mas é uma questão emocional muito forte e me desencadeava realmente crise de ansiedade, onde eu chorava muito, copiosamente, aquele choro de urrar. E eu lembro que teve um dia que o Vitor estava fora de casa também, e eu precisei atender o Pedrinho porque ele acordou no meio da noite. E tinha que ser eu, obviamente, né? E eu entendo que isso
pode parecer meio babaca, mas é a minha realidade. Eu tenho um marido que trabalha em casa, então eu pude contar com ele nessa parte de sono do Pedrinho. Inclusive é uma culpa que eu senti muito, sabe? Tipo, caramba, eu sou a mãe dele e eu não consigo fazer o meu filho dormir, eu não posso dar conta de noite pra ele. Enfim, é uma culpa que eu carregava, graças a Deus superei isso, né? Mas enfim, então eu tive que atendê-lo e ali nada funcionou e ele pedindo peito, eu tive que dar peito e eu tive uma crise de ansiedade muito, muito, muito forte. Tive que tirar ele do peito, peguei ele no colo e ele chorando muito, gente, muito. Era um choro de dor, assim, sabe? E eu também, um choro de dor também, sabe? Fomos pro banheiro, liguei a luz amarela do banheiro, respirei, falei assim, filho, desculpa, a mamãe não tá bem. E filho, em lágrimas, né, gente? A mamãe não consegue mais dar de mamar. Por mais assim que durante todo esse processo eu fui falando com o Pedro que o mamar tava acabando, que tava sendo difícil pra mamãe, que a gente ia parar de mamar, né? Aquele dia acho que eu fui muito clara com ele. E eu lembro que ele ficou assim com o olharzinho dele estático assim. E eu falei assim, filho, a mamãe não tá conseguindo mais, eu não consigo mais te dar mamar, não consigo mais. Esse foi o nosso último mamar, filho. Realmente a mamãe não dá mais pra te dar mamar. Eu te amo, eu vou estar aqui pra você sempre, o que você precisar, o meu amor, meu acolhimento, meu colo, meu beijo, você vai ter tudo da mamãe, mas o mamar a mamãe não consegue mais te dar. E esse foi o nosso último mamar, filho. Acabou, tá bom? O mamar acabou. E ali foi engraçado que ele acalmou, né? E eu também acalmei. E daí, nesse meio tempo, graças a Deus, o Vitor chegou e conseguiu ninar o Pedro. E o Pedro dormiu, gente. O Pedro dormiu depois dessas emoções todas. E depois daquele dia, ele pediu algumas vezes o mamar, mas eu consegui remanejar eu mesma, sabe? Tipo, de eu deitar e ele vir e ele falar água, né? Água, 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 e levantando a minha blusa. E eu consegui, não, filho, você tá com fome, né? Vamos comer, quer água? Vou te dar água, né? E tentei ali remanejar de algumas maneiras e deu certo, foi 100% de sucesso, assim. E também as noites também, gente, deu super certo. E nesse período de viagem, o Vitor, né, por mais que eu tenha o apoio da minha sogra, né, eu consegui dar conta, eu tenho conseguido dar conta, e foram noites muito difíceis do Pedro passar 3 horas acordado, foram noites assim bem, bem difíceis mesmo. Ele tá bem em época de dentição, que era pra ele estar assim pedindo muito peito, e eu vejo que ele realmente desassociou totalmente, esqueceu do peito, nunca mais nem me pediu peito. Nesse período mesmo da viagem do Vitor, ele não me pediu mais peito. Então assim, foi um processo muito longo, gente, que na verdade começou lá quando o Pedro tinha 10 meses. E óbvio, né, se tornou intencional depois de 1 ano. Então foram aí 3 meses de desmame, né, que podem durar muito mais tempo. E uma coisa que eu vejo é que até com o Baby 2 a gente quer fazer o desmame mais cedo, porque realmente quando eles passam de 1 ano, a consciência deles e o apego deles com o peito muda muito. Fica muito mais emocional, porque eles já comem, então eles não precisam mais do peito, né? Se o seu neném tem uma boa alimentação, você vai perceber isso também. O Pedrinho come muito durante o dia, ele não mamava por fome, mamava por apego, por acolhimento, sabe? Então, isso torna ainda mais difícil, porque é muito mais emocional, frustrante para eles. E com o Baby 2 a gente vai até tomar algumas decisões diferentes, né? Se Deus permitir, em relação à amamentação, para que esse processo de desmame seja mais fácil, né, mais prático e não tão longo, né? Foram 3 meses assim bem árduos, principalmente esse último mês. Então assim, gente, esse foi o nosso processo, bem detalhadamente, contando assim parte por parte para vocês. Se ficou dúvida de algum processo, de como a gente faz, até hoje eu nino o Pedro. O Vitor consegue fazer com que o Pedro deite na cama, né? E só dá tapinha na bunda dele e tal, e ele dorme. Eu não consigo ainda, tá?
mas eu tenho que niná-lo e transferir ele, nem sempre dá certo, nina de novo. Ai, gente, ainda o sono do Pedrinho, ele não dorme a noite inteira, melhorou muito, tá? Melhorou muito a qualidade de sono do Pedro, a não ser agora com essa dentição, acho que os molar dele estão vindo, gente, tá uma loucura. Mas eu acredito que o desmame realmente ajudou muito, contribuiu muito. E eu espero que esse vídeo seja bem informativo para vocês, encorajem vocês a serem intencionais e tem que pagar preço, cara, não adianta. O Vitor, assim, ficou virado no giraia, gente. O Vitor acorda às 5h30 da manhã todos os dias e ele pagava o preço de, às vezes, dormir 2 horas só por noite para dar conta do Pedrinho, para que o peito parasse de ser solução mesmo. E foi bem difícil, gente, não foi milagroso, não foi fácil, foi todo um processo. Por mais que pareça, depois da minha conversa o Pedrinho nunca mais pediu, mas, gente, foi todo um processo, uma construção, e pode ter sido uma grande coincidência do Pedro ter parado de mamar ou ter parado de pedir mamar aquele dia, entende? E então, não, assim, confiem nesse fato, é a conversa. Não, é todo o processo, a construção e o seu neném, a individualidade do seu neném, da sua conexão com ele, e vai acontecer do seu jeito. A gente quis trilhar, pagar esse preço de ser mais gentil, de não causar dor para ele ou sei lá o que, mas é aquilo, o rompimento de um vínculo, ele vai trazer algum certo tipo de frustração, algum certo nível de frustração, isso não tem como. Eu só acho que a partir do momento que é sofrimento, nossa, você sente no choro do seu filho quando o negócio é de dor, aquele negócio que tá rasgando a alma dele. Aquilo pra mim falava, esse é o limite. Ou quando era o meu choro também, como aconteceu nesse último dia fatídico, né? Foi o meu choro de sofrimento e eu falei assim, não tá sendo gentil pra mim, acabou. Deu, é isso. E, nossa, graças a Deus, realmente não precisei mais. E, enfim, gente, a amamentação é essa jornada intensa, muito maluca. E se você achou que foi um vídeo muito informativo, esclarecedor sobre esse processo, se te inspirou, deu umas ideias, compartilhem, deixe seu like aqui, se inscrevam no canal. Não é um canal só sobre maternidade, é sobre tudo, né, da nossa vida como mulheres, né? Toda terça-feira a gente tem o nosso episódio do Sinceramente Camille aqui, que é o nosso podcast, que você pode ouvir em todas as plataformas, inclusive aqui, né? Então, aproveitem, né, esse conteúdo sabiamente, filtrem aquilo que faz sentido para vocês, comentem. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.